Por que que Deus precisa levar os seus filhos para o deserto? Meu Deus do céu, que dilema é esse, não é, queridos? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre isso, sobre por que que Deus ele precisa levar o cristão para o deserto. E o primeiro texto que eu gostaria de ler está aqui em segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim, ó: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se vê. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Irmão, olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que mesmo que o meu corpo carnal, que mesmo que este homem exterior, ele esteja sendo desgastado, existe alguém, existe um espírito, existe um homem aqui dentro, que ele está sendo renovado dia após dia. Ou seja, mesmo que nesse corpo nós passamos por dores, nós passamos por aflições, nós passamos por tribulações, nós passamos por... aqui no Brasil, né, nós não sofremos, por enquanto, com isso, grava isso que eu estou te falando, por enquanto, nós não sofremos com isso, com perseguição física, mas eu acredito, igual eu disse no vídeo de ontem um pouquinho, eu acredito que virá tempos de trevas, onde os filhos de Deus serão provados mesmo a ferro e fogo. Mas enfim, então mesmo que este corpo exterior está se desgastando, há uma renovação do corpo interior, que ele está se renovando dia após dia. Sabe, irmão, isso me leva a pensar, Deus nos permitindo a dor. Irmão, o cristão, boa grande maioria, né? Boa parte ou grande maioria, não sabe viver em tempos de paz. O cristão parece que ele tem que estar atribulado. O cristão parece que ele tem que estar em guerra. O cristão parece que para ele estar firme com Deus, alguma desgraça precisa bater. Alguma coisa precisa acontecer. Algum relacionamento precisa ser rompido. Algum emprego tem que ser perdido. Deus precisa recolher algum filho. Alguma coisa tem que acontecer para que cristãos estejam firmes com Deus. Porque, irmão, hoje nós vivemos um cristianismo. Nós não, né? Eu não me incluo nisso. E espero que você também não. Mas muitos vivem um cristianismo de fachada. Na igreja levanta a mão e glória a Deus e aleluia, mas dentro de casa tá ouvindo funk, tá ouvindo não sei do que, tá ouvindo sertanejo e tá... Ah, Rodrigo, mas você não é a favor desse tipo de coisa, da pessoa ficar ouvindo? Irmão, existe uma pregação que chama Entretendo Demônios. Você precisa assistir isso. Entretendo Demônios. É uma pregação que, sei lá, tem uns 15 anos atrás. Foi feita lá na Batista da Lagoinha e Ana Paula Valadão que traduz. Não lembro o nome do pastor que pregou. Ele fala que tudo que nós fazemos, quer cantar, quer dançar, quer teatro, quer qualquer coisa, alguém vem receber. Não existe neutralidade no reino do Espírito. Assim como quando eu estou cantando ao Senhor, o Senhor vem e habita em meio aos louvores, o Senhor recebe a nossa adoração. Quando nós cantamos música que exalta a nossa sensualidade, exalta o nosso corpo, exalta o nosso relacionamento, exalta muitas traições, exalta não sei do que, irmão, quem se acha que está vindo se alimentar ali? Então pare para pensar, queridos. Então muitos estão vivendo este evangelho duplo, essa vida com Deus dupla. Irmão, e Deus precisa passar o povo pelo fogo. Deus precisa...
O pior engano... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi uma frase, foi tão impactante que eu quero compartilhar com vocês. O diabo só tenta quem não é dele. O diabo só tenta quem não é dele. Se você não está sendo atacado pelo diabo, não está sendo atentado pelo diabo, se você não está sendo provado na sua carne e nas suas tentações, irmão, eu tenho uma péssima notícia para você. Talvez você esteja aliançado com uma pessoa que não seja Deus. Porque, irmão, é natural. Toda pessoa que causa um impacto no reino de Deus, ela é perseguida, ela sofre, ela passa por dissabores, ela passa por perseguição. Alguns domingos atrás eu falei na escola dominical sobre o espírito de Jezabel, igrejas que têm tolerado, irmão, depois você lê lá em Apocalipse, igrejas que têm tolerado o espírito de Jezabel. Irmão, batata, no mesmo dia, perseguição, um capeta tentou me matar, tentou me sufocar, eu lembro dele fazendo um jogo de braço. Ah, mas o maligno não toca, irmão. Tem coisa que Deus permite algumas coisas para nos provar, para nos refinar. Então depende o nível de batalha que você vai, depende o quanto que você sobe aí, o seu nível muda. Né? Eu tava falando para eles, enquanto a gente batalha, olha, esse não é o tema, mas vamos concluir isso aqui. Enquanto você tá batalhando com demônios, irmãos, belezinha, sabe? O demônio manifesta lá na igreja, você põe a mão, repreende em nome de Jesus e ok. Só que quando você começa a lidar com principados, que são espíritos que dominam regiões, você começa a lidar com potestades, que são espíritos que dominam nações. Quando você entra nesse lugar de batalha, meu irmão, a realidade muda, tá bom? Mas nós estamos do lado daquele que expôs publicamente a vergonha, todo principado e toda potestade. Amém, queridos? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos tirou deste império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então não há o que temer, tá bom? Estou falando para você sobre luta, batalha espiritual, sobre tentação, mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos passar por tudo isso, tá bom? Nós vamos passar por sobre isso. Então o que nós estamos falando aqui? Que toda a nossa dor, que todo isso que o homem exterior está sofrendo, irmão, está imprimindo dentro de nós um eterno peso de glória. Esse levantar, essa tribulação, essa perseguição está produzindo algo dentro de nós. E sabe, irmão, por que muitas vezes, eu quero ler com vocês em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2. Por que Deus precisa tanto nos levar para o deserto, né? Que o cristão precisa tanto passar por luta? Irmão, eu passei recentemente por uma fase, talvez você esteja passando por isso, que eu procurava na rua. Eu falava, Deus, quem o Senhor vai usar para falar comigo? Deus, eu não preciso... até difícil, né? Deus, o que eu preciso é que alguém só me dê um abraço. Sabe, usa alguém, Deus, usa alguém para me dar um abraço. Só para falar. Irmão, nós temos essa plena consciência, tá bom? A gente não é na carência, não. Que Deus precisa ficar se movendo e falando toda hora com a gente. Não, querido. Eu tô falando de situações que a guerra é tão intensa que, irmão, a gente precisa de algo exterior para confortar o homem interior. E a gente pega e fala, Deus, levanta alguém para falar, levanta alguém para abraçar, alguém para estar junto, alguém para pelo menos, Deus, mandar uma mensagem e falar assim, irmão, tô orando por você. Sabe, irmão, existem guerras que nós passamos, que tudo que nós precisamos é que alguém vire pra gente e fale assim, irmão, tô lutando com você. Tô lutando aqui a seu favor, Deus colocou no meu coração de orar por você, irmão. Você não tem ideia do impacto que isso dá nas nossas vidas. Então, queria te pedir até, ore pelo canal, ore por nós, ore para nossa casa. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos prospere, irmão. Ah, mas Rodrigo, não, prosperidade não estou falando só de dinheiro, querido. Estou falando de prosperidade de dinheiro, de paz, de tranquilidade, de unção.
prosperidade em todas as áreas da nossa vida. É isso que a gente precisa. Mas enfim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Queridos, olha só o que Deus está falando para a gente. Que Ele nos leva para o deserto primeiro para nos humilhar. Irmão, Deus precisa achar no nosso... O ponto de conexão nosso em Deus é um quebrantado coração. Irmão, um quebrantado coração Deus não rejeita. Mas, às vezes, nós somos igual aqueles trabalhadores na vinha, né? Nós fomos escalados pelo Senhor lá no 6 horas da manhã, e aí 5 horas da tarde outros irmãos são escalados. E aí o Senhor começa a dar a paga para esses irmãos, e aí a gente fala, uau, se eles estão ganhando isso, que eles entraram agora, puxa, imagina eu que tô desde o começo. Irmão, e Deus nos paga igual. E aí a gente fica em crise, porque Deus, como é que pode o Senhor liberar uma unção sobre a vida de tal pessoa, sendo que eu tô antes aqui na fila do pão? Quem é o cara que acabou de chegar? Irmão, tempo de cristianismo não quer dizer nada com Deus. O quanto nós nos rendemos e nos quebrantamos perante Deus, aí sim é o ponto de conexão que o Senhor resolve fazer as coisas da nossa vida. Irmão, Deus tem filho predileto? Não tem. Ah, Deus ama mais o Rodrigo do que ama mais o Davi. Deus ama mais o Rodrigo do que ama mais o João. Não, irmão. Não é assim com Deus. Deus ama todos no mesmo nível. Se você tiver bastante filhos, né? Existem filhos que você sabe que você não pode confiar sua conta bancária para ele. Você sabe que você não pode confiar a chave da sua casa para ele. Você sabe que você não pode confiar os seus bens para ele, que você não pode soltar o carro na mão dele. Agora você tem outros filhos que, nossa Deus do céu, você fecha o olho e fala assim, ó, fala o que você quiser. Por quê? Porque você sabe que é íntegro, que é correto, que é justo. Você sabe que ele não vai enganar, não vai mentir, não vai te passar a perna. Então Deus tem filho predileto? Não, irmão. Deus tem filho favorito? Não, irmão. Deus tem filhos que ele possa confiar mais do que em um do que em outros. Por quê? Porque eu, Rodrigo, resolvi entrar no lugar de quebrantamento que de repente o João ou o Davi não entrou. Então eu decido entrar neste lugar de quebrantamento, porque, de novo, irmão, um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então Deus nos leva para o deserto porque às vezes a gente começa a ficar soberbinho demais. A gente começa a ficar orgulhoso demais. A gente começa a ficar altivo demais. E aí o Senhor vira e fala assim, olha, queridão, chega aqui. Vou fechar essa porta aqui. Vou fechar esse momento aqui. Vou fechar esse negócio aqui. Para quê, irmão? Deus, querido, a pior coisa na vida de um cristão, e eu acho que deve doer demais o coração de Deus, é o cristão se perder naquilo que Deus o chamou. Imagina Deus, irmão, que te deu um chamado, te deu uma unção, e ele te perder por causa dessa unção. Não, Deus me chamou para ser pastor. Então eu sou pastor de igreja e eu me perco no meio do pastoreio. Irmão, Deus chamou Noé para construir uma arca. E ele poderia ter sido o maior madeireiro da época. Mas não, irmão, ele permaneceu firme no propósito que Deus o chamou. Ele poderia ter cortado árvore, vendido árvore, fazer grana e pulverizar tudo. Só que quando viesse a chuva, irmão, Noé também não entraria na arca, porque não existiria. Então, eu não posso me perder dentro do meu chamado. Deus não pode perder o Rodrigo por causa do chamado que ele deu para o Rodrigo. Então, irmão, o que Deus faz? Deus fecha as portas. Deus tira pessoas. Deus lima situações. Para quê? Porque, em primeiro lugar, Ele quer nos humilhar. Mas Deus não nos humilha para o mal.
Deus não quer nos humilhar como o diabo humilha. Deus quer nos humilhar porque Ele não quer nos perder. Segundo lugar, Deus nos humilha e Ele põe a gente à prova. Irmão, a Bíblia toda está falando sobre os obreiros aprovados de Deus. E se tem obreiros que são aprovados, irmãos, é porque tem prova. Meu Deus do céu, não é difícil entender isso. O Senhor, Ele precisa nos provar. O Senhor, Ele precisa nos humilhar para que quando o Rodrigo saia do outro lado, o Rodrigo consiga produzir muito mais fruto do que produzia antes. Por isso que o Senhor nos poda. Por isso que o facão de Deus passa sobre a nossa vida. Por isso que o Senhor precisa nos cortar muitas vezes. Porque as folhas estão muito grandes. Os troncos estão muito grandes. Então o Senhor precisa cortar. Para quê? Para que na próxima estação a gente produza muito mais fruto. Seja muito mais saudável. Seja muito mais viçoso. É por isso que o Senhor, Ele precisa, irmão, nos colocar à prova. E aí o versículo continua e fala assim, ó, para saber o que estava no coração de vocês. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você acha mesmo que Deus não sabe o que está no nosso coração? Você acha mesmo que Deus não sabe o que está aqui dentro do Rodrigo? Você acha mesmo que Deus não sabe o que está dentro de você? Claro que Ele sabe, meu irmão. Ainda a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já a conhece toda, Senhor. Aonde eu me esconderia de sua face? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, até ali a tua mão me sustentará. De onde, para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Não, irmão. Deus sabe exatamente o que está no nosso coração. Então, para quê? Para quê que Ele precisa mostrar o que está no nosso coração? Para nós, irmãos. Jó era um homem íntegro, justo, se desviava do mal, temia a Deus. Mas existia algo dentro de Jó que ele não sabia ainda, que ele declara lá em Jó 42, que ele fala, agora os meus olhos te veem. Irmão, Deus sondou o coração de Jó, colocou ele à prova para tirar um Jó muito melhor depois do que o Jó que tinha anteriormente. Então, irmão, quando Deus nos leva no deserto, é para mostrar para nós o que tinha aqui no nosso coração. Que a gente olha para nós e fala assim, meu Deus, como esse Rodrigo era hipócrita. Como esse Rodrigo era um mentiroso. Irmão, por muito tempo, vou abrir meu coração para você. Por muito tempo, quem me vê ministrar pessoalmente, reconhece isso, né? O Senhor me deu uma unção para ministrar a palavra. E eu sou muito intenso nessa ministração. Deus me chamou, irmão. Deus me chamou para isso. Deus me ungiu para isso. Ok? Lógico que também tem o meu esforço de pegar a Bíblia, escreve Bíblia, transcreve Bíblia, estuda a Bíblia, medita, igual nós falamos no vídeo anterior, né? No vídeo a importância da oração, que um ponto é medita na lei de Deus. Mas Deus me ungiu para isso. Então eu sou muito intenso com isso. E por muito tempo as pessoas vinham e falavam assim, nossa Rodrigo, glória a Deus por essa palavra e tal. E eu me envergonhava e passava, irmão, uma falsa humildade. E falava, não, irmão, tudo é Deus, é que foi Deus, é que não sei do que. Lógico, irmão, pelo amor de Deus, seja maduro aqui, tá bom? É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Toda a glória pertence a ele, toda a honra pertence a ele. Só de eu falar que foi Deus que me ungiu, agora já estou te falando que toda a glória é para ele. Só que nós sabemos, irmão, se Deus te deu dom com números, você é bom nisso, você sabe que você é bom nisso. Se Deus te deu o dom de falar em público, você sabe que você é bom nisso. Se Deus te deu o dom de ouvir pessoas, você sabe que você é bom nisso. Então não tenha orgulho nisso, ok? Então o que eu aprendi com Deus? Até nisso, irmão, essa falsa humildade, eu precisei arrancar do meu coração. De eu olhar e falar assim, nossa, mas o Rodrigo, né, que não sei o que, não, irmão.
Hoje eu reconheço essa unção de Deus sobre a minha vida. Hoje eu reconheço esse chamado de Deus sobre a minha vida. E aqui não tem orgulho, querido. Aqui tem um lugar que a gente reconhece que Deus nos chamou para isso. E se você está aqui me ouvindo e você prega bem, você sabe que você prega bem. Se você tem o dom de intercessão e você ora muito bem pelas pessoas, você ora muito bem pelas pessoas e está tudo bem, irmão. Não tem orgulho nisso. Então, por favor, então reconheça isso em Deus. Tem um versículo, eu não vou lembrar agora, acho que é Salmo alguma coisa, meu Deus do céu. Depois você procura aí, dá um Google, posso até colocar na descrição do vídeo. Que Deus ama a verdade no íntimo. Irmão, se Deus ama a verdade no íntimo, é exatamente aquilo que minha boca está falando, é o que meu coração está sentindo. Por isso que o próprio Cristo vem dizer que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Irmão, é lá no nosso íntimo. Deus ama a verdade aqui dentro. Não adianta eu virar para você e falar assim, ô meu irmão, glória a Deus pela sua vida, você é uma bênção. Lá dentro de mim fala assim, ô irmão atribulado, misericórdia. Eu quero a distância desse irmão aí. Sabe, queridos, nós suportamos muitas pessoas por causa da fé. Mas a verdade, ela é única. Então tem pessoas que a gente precisa dar chega pra lá. Porque Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. Então quando o Senhor nos coloca à prova, Ele vem para revelar o que está escondido aqui dentro do meu coração, do seu coração. E para terminar, eu quero ler Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Irmão, existem momentos na nossa vida que, como eu acabei de compartilhar com vocês, que tudo que a gente quer é um abraço, é uma palavra, é uma orientação. E tudo que o Senhor está nos fazendo é nos levando para o deserto, porque Ele quer falar ao nosso coração. Ah, irmão, quão difícil é isso, o Senhor nos levar para o deserto. Mas sabe, queridos, nós vamos sair do outro lado do deserto com Ele. Nós vamos sair recostados nele. Nós vamos sair abraçados com Ele. Então, sabe, irmão, eu não sei se você está passando por um momento de prova, um momento de luta, um momento de adversidade, mas saiba de uma coisa. Deserto é momento de transição. Deserto é situação... Nossa, tá vindo um caminhão barulhento ali. Deserto é momento que Deus nos transiciona. Deserto não é lugar de permanência, irmão. Deserto é lugar de luta, mas é o lugar que Deus mais revelou a sua poderosa mão, foi no deserto. Já parou pensar nisso? Quando Moisés chega perante Faraó, o que ele fala? Ele fala assim, libera o meu povo, para quê? Para que me adore no deserto, para que ofereça sacrifícios a mim no deserto, para que eles me conheçam no deserto. Irmão, o deserto ele é um fator potencializador na vida do cristão. Então, se você está passando por um deserto, saiba disso, você não vai morrer aí, ok? E se você não está passando por deserto, se prepara, porque vai vir um aí. É normal, irmão, vai vir. Deus precisa nos humilhar, Deus precisa colocar o nosso coração à prova, Deus precisa falar o nosso coração, Deus precisa fazer isso, e uma forma dele fazer isso é através do deserto. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que em tudo você possa discernir no Senhor, tá bom? Abraço, fique com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo, irmão, manda para alguém, manda na lista de transmissão da igreja aí. Em nome de Jesus, vamos fazer o nome de Jesus ser cada vez mais glorificado. Amém, queridos? Deus os abençoe.